Fala galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Vamos continuar nossa revisão para o Enem, para a prova do Enem de Matemática. Para a aula de hoje eu reservei um assunto que é exatamente geometria espacial. Exatamente um problema que geralmente cai todo ano, que é o tipo de problema que necessita que a gente tenha uma visão espacial. Como assim? Como esse problema aqui, ele vai fazer algumas mexidas, né, nesse tetraedro e vai exigir da gente que a gente consiga, né, visualizar essas mexidas. Vamos entender, vamos ler o problema para a gente entender o que ele vai falar. Perceba, ó. As luminárias de um laboratório de matemática serão fabricadas em forma de sólidos geométricos. Uma delas terá a forma de um tetraedro truncado. Tetraedro, gente, nada mais é do que aquele sólido geométrico em que as quatro faces são triangulares. Mas você tem um tetraedro regular como tem aí na figura, são exatamente quatro faces, onde esses triângulos são triângulos equiláteros. Ou seja, tem os três lados iguais. Show de bola? Então, continuando o problema, ele vai falar o seguinte: esse sólido ele será gerado a partir de secções paralelas a cada uma das faces de um tetraedro regular. Como assim, Daniel? Ó, secções, no linguajar bem popular mesmo, ele vai cortar, né? Cortar o quê? As pontas. Exatamente isso como a gente percebe aqui, né? Então, é como se ele passasse, vamos falar aqui agora um jeito mais matemático, um plano paralelo a cada uma das suas faces. No caso, esse daqui é paralelo a essa aqui de baixo, essa facezinha aqui de baixo. E vai fazer exatamente esse corte, como eu falei, né? Então vai tirar essa ponta aqui de cima como foi retirado, certinho? Então isso, né, ele vai fazer em cada um dos vértices, em cada uma das faces, como ele vai falar aqui, ó. Esse sólido é gerado, que sólido, Daniel? O tetraedro truncado que ele fala aqui no problema. Truncado porque exatamente tem esses cortes, certinho? Esse tetraedro truncado é gerado a partir desses cortes a cada uma das faces. E é esse ponto aqui que acaba trollando as pessoas. Como assim? Muitas pessoas vão olhar para a figura e vai ver apenas um corte aqui, e aí vai olhar as formas geométricas que estão aqui presentes e vai lá olhar para as alternativas e marca o que tem lá. Mas não, minha gente. Tem que levar em conta, em consideração, que esses cortes têm que ser feitos em todas as faces, em todos os vértices, certinho? Então, no caso aqui, você vai ter quatro cortes. Um nesse vérticezinho aqui, outro nesse de cá e outro nesse de cá. Então, são quatro. Então, a gente tem que imaginar esses quatro, como é que acontece o problema, certinho? Para essa luminária, as secções serão feitas de maneira que em cada corte, um terço das arestas seccionadas serão removidas. Então ele vai tirar um terço da aresta aqui, um terço aqui, um terço aqui, belezinha? Então vai tirar de forma igual em todos os cantos, certo? Uma dessas secções está indicada na figura. Uma. Aí olha a pergunta. Essa luminária, né? Ou seja, a pergunta é: o tetraedro truncado, como é que ele é formado? Quais são as faces desse tetraedro truncado? Né? Que é exatamente referente à luminária, como ele pergunta no problema. Essa luminária terá por faces, ou ainda esse tetraedro truncado tem por faces, reticências, reticências, reticências. A gente tem que imaginar exatamente esse truncamento que ele está fazendo, esses cortes. Então, vamos imaginar aqui mais ou menos, pegar aqui, como seria esse corte. Por exemplo, nessa face, passaria um corte mais ou menos aqui, outro mais ou menos aqui. Lembrando que todos esses cortes, né, em um terço, né, do lado do tetraedro. Aqui também, ó, teremos um corte. Aqui também, assim sucessivamente em todas as faces. Vamos analisar apenas essa face de cá para a gente ver o que sobra quando faz esse corte. A face, né? Quantos lados vai ter? Então vai ter, ó, um daqui, outro daqui, dois,
3, 4, 5, 6. Ou seja, vai sobrar exatamente um hexágono. Perceba que o tetraedro tem quantas faces? 4. Então, quando a gente fizer os 4 cortes, vão aparecer 4 hexágonos. E como é que são esses hexágonos? São hexágonos regulares. Por quê? Como esse é um tetraedro regular, possui todos os seus lados iguais, e esses cortes também estão sendo feitos de forma regular, né? Como ele mesmo fala aqui, ó, está sendo tirado 1/3 de cada lado. Então, os lados ali também vão ser iguais. Então, você vai ter 4 hexágonos regulares. Aí você já olha para o problema e já mata o problema. Por quê? A única face que ele fala sobre os hexágonos regulares, que vai ter todos os lados iguais, é exatamente a letra A. Então você já mata o problema, né? Mas vamos ver exatamente aqui porque nós temos 4 triângulos equiláteros. E é simples de ver. Perceba o primeiro truncamento? Como é que ficou aqui? Ficou um triângulo, né? Daniel, como é que eu sei que esse triângulo é equilátero? Veja, a base é um triângulo equilátero, como ele mesmo fala, é um tetraedro regular, então tem 4 triângulos equiláteros, não é? E aí, veja que esse corte ocorre de forma paralela à base. Então, como ocorre esse corte de forma paralela, então, consequentemente, esse triângulo aqui, que é paralelo à base, ele vai ser também equilátero. Então, vai aparecer esse triângulo equilátero aqui, vai aparecer nesse outro vértice, nesse outro e nesse outro de cá. Consequentemente, nós teremos 4 triângulos equiláteros. E aí nós matamos certeiramente o problema. 4 hexágonos regulares e 4 triângulos equiláteros. Um probleminha bem bacana. Como eu falei lá no início, precisava de gente ter um pouquinho dessa visão espacial. Então, um pouquinho de calma, um pouquinho de habilidade para que a gente consiga resolver o problema. Belezinha, galerinha? Se essa aula te ajudou de alguma forma, deixa o teu like e compartilha com seus amigos. Até uma próxima aula.